esse debate está sendo realizado no escopo da extensão, né? O escritório piloto, que é um laboratório de extensão aqui da Poli, né, que pelo grupo Ambientalize-se, né, organizou esse debate aqui, e a gente está muito feliz que vocês estejam aqui. E, então, quem se interessar por projetos dessa natureza, tem uma série de outros rolando lá, projetos que limpar os córregos de São Paulo, trabalhar com a Sabesp, tem outros, assistência técnica cooperativa de tratadores, tem uma série de outros projetos que vocês podem criar também os seus e praticar o que a gente aprende aqui na sala de aula, né? É muito importante. Então, queria dar boas-vindas aqui também aos debatedores, dar boa noite. O professor Célio, o Daliro, a Isvaldo. Eu vou falar brevemente sobre cada um. O professor Isvaldo, engenheiro agrônomo, com experiência na área de engenharia de recursos hídricos e engenharia ambiental. Leciona, entre outras, a disciplina de manejo de recursos naturais aqui na Poli. O professor Podaviro, engenheiro civil, nascido e criado no Pará. E, bom, lecionou hidráulica geral, especialista em modelação hidráulica. E o professor Célio Berman, arquiteto e professor associado ao Instituto de Eletrotécnica, Engenharia e Energia da Universidade de São Paulo, tem experiência na área de engenharia elétrica com ênfase em energia e meio ambiente. Então, a estrutura o formato do debate vão ser dados 20 minutos para cada debatedor, explanar os pontos. E depois a gente vai abrir uma rodada de perguntas e vamos tocando. Primeiro, o professor Isvaldo vai dar um breve histórico, vai falar um pouco sobre o projeto que está aí já há quase 40 anos em ativa. Serão 2 horas que a gente vai tentar falar do projeto que tem 40 anos. Então, eu espero que todo mundo possa sair daqui com um pouco mais de lucidez sobre a questão. Boa tarde, pessoal. Bom, eu queria cumprimentar a iniciativa do grupo, porque eu acho que isso é quem molda a formação profissional de vocês e acaba alimentando a discussão e promovendo, quem sabe, melhores alternativas de solução para os problemas de uma forma geral. Bom, eu procurei fazer uma apresentação mais genérica, porque não tive muito tempo, né? Eu fui convidado, na verdade, ontem, às 5 horas da tarde. Busquei fazer o meu melhor, espero que o que eu preparei seja suficiente para municiar vocês de algumas informações para que vocês possam construir juízo de valor em torno do problema, tá certo? Vocês vão me dar licença, porque eu gosto de começar em pé. Bom, nós vamos dar uma abordagem, pessoal, mais ambiental, tá? Nós vamos abordar aspectos ambientais. O fio aqui está curto. Só puxar. Isso. Ficar desse lado aqui, para ficar atrapalhando a vista do pessoal. Dá isso? Bom, eu vou fazer aqui um breve histórico para vocês tomarem conhecimento do problema. Os estudos técnicos, né, de inventário começou na década de 70 e em 75 surgiu aí o primeiro relatório da Eletronorte sobre esse inventário. Em 80, os estudos foram concluídos. Em 88,
ele foi aprovado pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica. Em 99, nada para quem é professor profissional, né? Em 2002, foi entregue os estudos parciais em função de interrupções que ocorreram por conta de embargos judiciais. Esse projeto está envolvido com problemas, tem uma complexidade suficiente para movimentar ações e essas ações, obviamente, só atrasam o andamento dos estudos, né? Em 2005, a Câmara Federal regulamentou o decreto legislativo número 788, autorizando a conclusão dos estudos que estavam embargados. Em 2009, esses estudos de viabilidade técnica, econômica e socioambiental foram concluídos. Em 2010, teve a licença prévia e, em junho passado, a licença de instalação do canteiro de obras. Está aí a licença, né? 26, aliás, não foi em junho, foi a primeira licença, 26 de janeiro. A última licença em junho. Bom, vamos fazer alguns comentários gerais. Bioma Amazônia, Estado do Pará, alguns aproveitamentos na região, né, de pequeno porte, e a área de Belo Monte. Essa figura mostra a ocupação do uso do solo. Terras indígenas, isso em todo o estado, né? Unidade de Conservação Federal, assentamento do INCRA e unidades de conservação estaduais e municipais. Belo Monte está a área, a bacia está aqui, né? Então isso é um zoom na região que envolve o projeto. O Podalido deve detalhar o projeto depois, mas eu queria mostrar para vocês qual é a configuração do projeto. Você tem aqui o rio Xingu, o barramento envolve 3 sítios, um que é o sítio principal, chamado sítio Pimental, o sítio Bela Vista e o sítio Belo Monte. A maior barragem aqui, tem uma barragemzinha aqui, mas a unidade de força principal está localizada fora do barramento principal. Depois o Podalido vai comentar, do ponto de vista hidráulico, a eficiência desse sistema. Essa figura mostra, novamente, a ocupação de terras indígenas e unidade de conservação. Então, o que está em marrom aqui é a unidade de conservação, terras indígenas, o que está em vermelho, em laranja. Bom, a avaliação ambiental do projeto envolveu foi subdividido em 3 áreas. A área de influência indireta, que é essa área maior aqui, que corresponde a 5% da área da bacia hidrográfica. A área de influência direta, que é essa área em cinza aqui, que é fundamentalmente a área que vai ser inundada. É a área que vai ocupar as obras e a infraestrutura para a construção. O canteiro, a área de empréstimo, etc. E estrada. Aliás, as estradas já tiveram, a construção das estradas já teve início, né? E uma terceira área
uma área diretamente afetada, que é a área onde estarão localizadas as obras principais, né? A área que será inundada pelo reservatório no rio Xingu e pelo reservatório dos canais. Está localizada a APP, que uma parte dessa área de proteção permanente será inundada, obviamente. Trecho de vazão reduzida, que é esse trecho onde a jusante do barramento principal, que o pessoal chama de volta grande, a volta do rio, né? Que terá as suas vazões bastante reduzidas. Esse trecho tem 100 quilômetros. E um trecho de 15 quilômetros a partir da casa de força principal, né, que também será inundado. Desculpa, pessoal. Esse mapa mostra os trechos onde serão afetados, né? Então, inundação do reservatório no rio Xingu, inundação no reservatório dos canais, onde tem a derivação para acumular água. Esse projeto foi mudado ao longo do seu andamento. Antes ele iria inundar uma área muito maior aqui, né? A área inundada nessa segunda alternativa foi bem menor. Bom, eu vou comentar, falando agora sobre o impacto causado por essas inundações. Ao invés de fazer um comentário exaustivo sobre o problema, eu selecionei o município de Altamira, que é o município mais desenvolvido que tem, não é, professor Rodalino? Na região, na bacia. O município tem 68.665 habitantes, 72% da população total da bacia. É um polo de serviço e de atendimento à saúde pública. Tem 42 dos 152 postos de saúde na bacia. Isso dentro da área de influência indireta, né? Tem 5 hospitais e em um deles tem UTI, que é uma raridade no Brasil, né? Tem 62 unidades de ensino. É um município, dos poucos municípios que envolve a região de influência indireta que tem escola particular. É o principal mercado de serviço da região. E a cota de inundação é a cota 100, e aí há uma divergência. Li relatório dizendo que a cota era 97. No relatório de impacto ambiental está a cota 100. Coloquei cota 100 porque é o relatório de impacto ambiental. Essa cota aqui abrange, inunda 16.420 habitantes, 4.365 famílias, né? 4.747 imóveis, propriedades. E aí eu não vou entrar no mérito aqui, depois eu vou fazer um comentário. Qual o tamanho é essa propriedade? É grande, é pequena, é média? Capacidade instalada, 11.233,1, né, megawatts. Garantia assegurada, 4.571, médio. Operação a fio d'água depende da sazonalidade do rio, da hidrologia do rio, né? Vai ter água o ano todo. Olhando para esses números aqui, né, a gente já pode dizer que tem algum problema aí. Área alagada, 516 km², sendo que 134 no reservatório dos canais e 382 no reservatório do rio Xingu. Relação entre
Capacidade instalada e área inundada, 21,7. Bastante grande, né? Tem reservatório que esse número aqui é absolutamente inaceitável, né? Não, não conta. Eu só coloquei só para dar uma cutucada em vocês. Energia gerada vai ser integrada ao Sistema Interligado Nacional, contribuirá para a expansão da oferta de energia, as obras poderão gerar cerca de 18 mil empregos diretos e 23 mil indiretos. A compensação financeira aos estados e aos municípios foi quantificada aí em 178,4,8 milhões por ano, sendo que esse município aqui, Vitória do Xingu, ainda vai receber ICMS, porque a Casa de Força está naquele município. E o custo da obra dimensionado em março de 2010, 19 bilhões de reais. Aqui está um esquema mostrando como é que vai ser a interligação da geração com a subestação aqui de Xingu. Isso aqui vai ser levado para a região norte pelo União Tucuruí, Macapá, Manaus, que será construído, e para as regiões norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, será construído ampliações, né, de linhões. Essa palavra aqui é russa, né? Que irá envolver outros custos. Tá? Vamos falar um pouco sobre o meio físico. O volume de água que escoa no período seco é 5%, representa 5% daquele que escoa no período chuvoso. Período chuvoso que vai de janeiro a abril. A análise do meio físico foi dividida em três ecossistemas aí. Ixi, mano, 5 minutos. Ainda tenho 2 horas para falar. Então eu vou correr, tá? Eu vou falar rápido, ainda tem mais 20 slides aí. Floresta de terra firme abrange 60% da área de influência indireta, aquela área amarela que eu mostrei. É vulnerável porque em função do desmatamento para a agricultura e pecuária. Agora, as florestas que serão mais afetadas pela inundação são a chamada floresta aluvial, aquela que está próximo à várzea do rio, a floresta ribeirinha, onde tem várias espécies que dependem de lâmina d'água para sobreviver. Né? E a vegetação que vive em pedrais, que são blocos de rocha que estão dentro, nas margens do rio. Né? A vegetação que usa aquele substrato para sobreviver. Bom, o levantamento da fauna: 440 espécies de aves, 259 espécies de mamíferos. Algumas dessas espécies estão em risco de extinção, né? Algumas espécies aqui serão gravemente afetadas em alguma região. Por exemplo, na parte de jusante da Casa de Força, esses caras aqui, ó, tem que abrir o olho, porque senão não tem onde desovar, não tem onde se reproduzir, não terão onde se alimentar. Né? E outras espécies de peixes que são importantes para a comunidade local. O meio socioeconômico eu não vou fazer. A ideia era discutir isso aqui para poder tocar fogo, entre aspas, né?
Mas tem algumas observações aqui que são importantes. A região é pobre. A região abriga comunidades tradicionais que são extremamente vulneráveis a tudo. A doença, ao jeito que a gente vive nos grandes centros. Se o Estado não estiver presente, a comunidade não vai sair do estado em que se encontra atualmente nunca. Os dados mostram isso. Tá certo? Esse é o hidrograma médio total no período de 1928 a 59 e de 59 a 2004. O regime praticamente não muda. Mas tem um período aqui de vazões elevadas, curto, né? Tá certo? Para gerar energia aqui é fácil, né? Eu quero ver gerar energia aqui no período seco. Tá certo? Regra do hidrograma ecológico de consenso. Essa foi até, eu peguei do jeito que está lá. Tá? Hidrograma, eu só quero saber se isso aqui é verdade. Porque se tem uma coisa difícil em hidrologia ambiental, é o chamado hidrograma ambiental. Eu prefiro chamar ambiental ao invés de ecológico. Porque a hora que a gente chama hidrograma ecológico, dá a impressão que a gente quer atender apenas algumas espécies. Como se quisesse privilegiar algumas espécies que dependem do ambiente aquático. Mas essa é a regra. Tem delta T? Vazão mínima de 700 a 800 no período seco, ou seja, entre 70 e 90. Em todos os anos. Tá? Vazão de 4.000 na cheia em todos os anos. Se por acaso não acontecer essa vazão naquele ano, a empresa que vai operar o sistema será obrigada, e no ano seguinte, provocar uma cheia de 8.000. Era isso que está precisando no Rio São Francisco. Eu não posso deixar de falar no Rio São Francisco. Se fosse o contrário, dona Lê, se a gente estivesse falando sobre o São Francisco, eu garanto que você ia falar do Amazonas. No São Francisco está precisando disso. Agora, vamos ver se esse negócio vai ser respeitado. Tá? Porque quando se trata de energia, o cara já está começando a querer botar o dinheiro no bolso. Não é? Porque energia é quase que ouro. Né? Produzir vem. E aqui está a regra do hidrograma a ser cumprido mensal, né? Em todos os meses do ano. Essa figura aqui mostra um plano de contingência. Veja, são 18 planos com 57 programas ambientais. Colocar isso para funcionar, vou ser sincero com vocês, é um treco muito difícil. É preciso muito planejamento e muita vontade de fazer. Porque as obras grandes que a gente vê por aí, a gente não vê não, tá? Dentro das medidas de contingência, a criação de 2 novas unidades de proteção, né? Uma com 800 km² e a outra com 2.000 km², né? Sempre na margem direita do rio, na tal Volta Grande, onde terá as vazões reduzidas. Terminou. Aspectos importantes, sob meu ponto de vista: viabilidade econômica do empreendimento. Desconfiado. Não teve elementos para ter uma posição firme, mas gostaria de ter. Sustentabilidade das medidas compensatórias. Quem é que garante isso? Participação do Estado do Pará na geração. Já tem um zum lá com o governo do Estado, que é um pedaço, quer ser sócio do empreendimento. Tem mérito ou não tem?
compensação financeira aos proprietários de terra e de comunidades tradicionais. Isso está escrito lá, mas quem é que garante que isso vai ocorrer de forma justa? Integração com outras fontes de energia limpa. Não vi isso em lugar nenhum do relatório. Tá certo?